tão macabro que todos os políticos que não estão sendo firmes para arrancar o Alexandre de Moraes de lá, eles são cúmplices. Em algum grau. Em algum grau, todos são cúmplices. Todos. Tem que retirar esse homem de lá. O quanto antes. Por isso que ele vai ser sancionado. Eu quero tocar rapidamente aqui, não sei se dá tempo, da questão do Aldo Rebelo. Sim, a gente vai ficar faltando. Eu estava aqui na lista ainda a fábrica de espiões russos, né, que o Lewandowski disse que não existe. O Lewandowski falou que não existe? Ele falou que não existe, né, que isso não existe. Aí me lembrou uma frase do Olavo. O Macron, eu tenho duas piadinhas aqui. Olavo falou quando. Como é que é? Quando entra tudo, a pica fica invisível, né? É isso aí. É a frase do Olavo. Não existe. E a questão do Aldo Rebelo, eu fico impressionado. Assim, gente, quem é Aldo Rebelo, né? Aldo Rebelo é o comunista que nunca deixou de ser comunista, só que ele é de uma corrente diferente, né? E não é da galerinha do Foro de São Paulo, Tupiniquim Disseu, e alinhadíssimo com a Rússia. Tanto é que vocês já viram quantas viagens o Aldo Rebelo já fez para os Estados Unidos, né? Aldo Rebelo vive nos Estados Unidos. Não sei nem se esse cara já pisou aqui nos Estados Unidos. Eu acho que nem é maluco fazer isso. Mas ele é daquele comunistão que conquista os militares há muito tempo já, né? Que é o Bolsonaro, fica elogiando, comunista que nunca deixou de ser comunista. Ele é aquele típico emissário do Putin, baba-ovo do Guin. E aí, afinou para o Alexandre de Moraes. E todo mundo diz que ele não afinou, não. Afinou. Afinou, sim, senhor. Falou fino. O Aldo Rebelo? Pô. Você... Ele tá esperando pedido de desculpas públicas. Agora, depois que acabou o negócio ali. Mas na hora ali ele afinou. Você tem que respeitar isso aqui. E ele foi até... Ele não é burrinho, né? O Aldo Rebelo não é Jean Willis, né? Vamos ter senso de proporções, né? Tudo bem que o Aldo Rebelo quer nos foder, mas ele não quer fazer como o Jean Willis. É diferente. Então, assim, a diferença intelectual entre Aldo Rebelo e um bochinha socialista é outra. O Aldo Rebelo é um comunistão daqueles que, se você for debater com ele, vai ser interessante o debate. Eu gostaria muito de conversar com o Aldo Rebelo. Sério mesmo, falando sério, seria um debate interessantíssimo. Agora ele tá no MDB, você sabe, né? Não, sim, mas o MDB era um partido comunista. Formado pela Ulisses Guimarães. O MDB sempre foi o ninho dos comunistas, quando eles não podiam ter partido político. É engraçado a gente falar da questão do Aldo Rebelo na mesma hora que falou que o Lewandowski negou interferência russa no Brasil. Espião russo no Brasil. Então, aí o Aldo... diz que isso não existe, não. Não existe. O Aldo Rebelo, esse episódio foi bem interessante, porque você vê como que o pessoal está perdido no Brasil. Eu vi militar comentando, falando assim, o Alexandre de Moraes agora está elegendo o Aldo Rebelo para presidente. Nossa. Por Deus, está no céu, tô falando pra você. Aí é demais, né? Eu vi militar comentando isso. Não vou dizer onde, fica quieto. Mas assim, pessoal comentando e exaltando. Aí, agora sim quero ver o Alexandre de Moraes continuar peitando o Aldo Rebelo. Vai continuar. Agora, o que eu acho mais impressionante nessa história toda é como a Rússia consegue se infiltrar nos países e ela consegue influenciar diversos grupos, inclusive botar como se eles fossem contrários, né? Isso é impressionante demais, cara. Desde a época da KGB eles fazem isso com maestria e hoje, assim, eu acho que eles chegaram num nível... Eu não vejo nenhum outro organização de espionagem, de influência mais forte do que a KGB nesse sentido. De desinformação, eles são de infiltração, de jogar nos dois lados como se fossem dois grupos contrários, mas eles estão lá. Se um ganhar, eles ganham. Se o outro ganhar, eles ganham também. Isso é realmente impressionante. A capacidade que os agentes russos têm disso daí é impressionante. Impressionante a capacidade do Ricardo Lewandowski de negar que haja, né, uma fábrica de espiões russos no Brasil, quando você já tem 9 espiões identificados, né? Tem um preso, que era o que tentaram usar com o Alan como moeda de troca, né? O Sergei Chekassov, né? Que estava lá infiltrado, como brasileiro, foi infiltrado no Tribunal Penal Internacional, né? Que pediu
a prisão do Vladimir Putin, então a Rússia tinha interesse naquele tribunal, aí ele foi para a Holanda numa viagem a trabalho, parece, pelo tribunal, aí o Serviço Secreto Americano identificou que ele não era brasileiro coisíssima nenhuma, prenderam, foi extraditado para o Brasil, e os Estados Unidos pediram a extradição do Sergei Tchekassov, e o governo do Lula tentou usar o Alan como, então tudo bem, a gente manda o russo para você, e vocês nos mandam o Alan dos Santos. Foi quando lá o pessoal do governo americano disse, mas peraí, qual o crime que esse Alan dos Santos cometeu? Mostraram os vídeos, mostraram as publicações, são só palavras. E a Rússia está pedindo a extradição também do Sergei Tchekassov, porque querem proteger o cara. Diz que não, ele está envolvido com tráfico de drogas na Rússia. E sobre, a gente pode falar rapidinho, Max e eu fomos ver o Missão Impossível 8. O filme é chato. Nem me chamaram, né? O filme é chato. Não perdeu nada. É chato, bem chato. Mas o Max falou que a única coisa boa que o Missão Impossível sempre trata os russos como os bandidos. Exatamente. Como os vilões, né? Exatamente. Então, sempre trata os russos como vilões, sempre trata de um problema globalista. E nesse filme eu fiquei impressionado, que ainda teve uma alfinetada no Islã. Que só, claro, que o Max, com a sua percepção, né? Ele conseguiu captar. Missão Impossível 8? Passou reto esse por mim. Último aí. É 8? Acho que não sei qual, nem sei mais qual é que é o... 8. Missão Impossível 8. É mediano. Mediano pra chato, eu cheguei a cochilar. Ultimamente tá acima da média, né? Porque... Se você for olhar toda a produção cinematográfica... O Olavo já falou muito sobre isso, né? Eu tenho um livro lá em casa, né, como Stalin dominou Hollywood, né? O livro é bem interessante. Eu trago aqui para vocês. Posso trazer amanhã aqui, me lembro. Mas o Daniel Bertorelli é o cara nisso. E o Olavo falava, né? Se você for olhar e observar a maneira como eles construíram o imaginário das pessoas por meio da cinematografia, o índio é sempre o bonzinho, o branco é sempre o vilão. O russo é sempre uma pessoa que está reagindo a uma maldade e canalice do governo americano. E ele tem empatia, né, o russo, né? E quando o cara faz uma coisa boa, ele perdoa o cara, ele deixa o cara embora. Ele é bonzinho. Ele tem uma certa empatia, né? É sempre assim, eles vão ocupando o imaginário das pessoas. Tanto é que hoje no Brasil, o brasileiro médio, se você for conversar e perguntar para ele quem é mais sinistro, CIA ou KGB, ele vai te responder na hora. CIA. O cara pensa que é a CIA. E olha que ele pensa que é a CIA que não tem dedo da KGB. O que é mais bizarro. Porque o próprio Stalin se orgulhava. Eu tô cheio de agentes da KGB na CIA. Stalin falou isso. Sim. Só isso que, naquela época, você imagina isso hoje. antes da década de 50. Né? Então, você imagina hoje em dia. E assim, infelizmente, essa questão do Aldo Rebelo, ela é um imbróglio que daria, sem brincadeira, mais de uma hora de programa. Porque eu preciso explicar para as pessoas o que vem a ser o eurasianismo, a mentalidade do Alexander Dugin, o que os russos estão planejando. É que nem a questão do drone. Sim. Gente, o Putin dizer que ele sofreu... o Putin dizer que ele sofreu... Eu puxei essa pauta agora para aproveitar esse gancho de Rússia. Porque agora, vamos começar daqui faz a timeline. Mas eu vou para trás, tá? Então eu vou fazer uma timeline recuando. Porque agora, nesta madrugada... Recua muito não, que daqui dos Estados Unidos está saindo pós-flamejante. Suma uma, é pior ainda, né? Recuou, se ferrou. Não pode dar ré, não. Não, o negócio de dar ré não é comigo, não. A Rússia fez o maior ataque, esta madrugada agora, madrugada de domingo para segunda, fez o maior ataque contra a Ucrânia com drones. Usou 355 drones. 355 drones, todos do tipo Shahed, de fabricação iraniana. Foi o maior ataque russo desde o início da ocupação, a tentativa de ocupação, ataques contra a Ucrânia, e também disparou 9 mísseis, mas teria sido uma resposta, porque na terça-feira o Putin estava no helicóptero a caminho de Kursk, que foi uma região que foi russa, que foi dominada pelos ucranianos e depois foi libertada pelos russos, e o Putin, com informações são do próprio governo, né, da ditadura, do regime do Putin.
Ele estava no helicóptero indo em direção a Kursk e sofreu o maior ataque, deixa eu ver aqui, que eu até tinha anotado o número, o maior ataque de drones ucranianos contra ele. Mais de 200, segundo a turma lá, eu agora não estou achando o número exato. Eu tinha anotado, os caras contaram, 255. 255 drones Contra um helicóptero do Putin. contra um helicóptero do Putin. E Era o Darth Putin, Vader, o mano. Putin se salvou. Pô, Putin se salvou. Guerra Escapou. nas Estrelas, tu imagina. Star Wars total, né, cara? Porra, não. O que dizer? Não, tem que ser muito ingênuo pra acreditar num bagulho desse, né, cara? Quer dizer, o Putin, um helicóptero contra 255 drones, destruindo tudo. Um e tal. enxame, Olha da força, pô. um enxame de drones. May the fourth be with you. O cara saiu como? Que nem o Rambo, né? Assim, ó. O cara sai que nem o Rambo disso daí. Wom. Não, cara, é demais, cara. Os russos, eu tenho que tirar o chapéu pros caras, meu irmão. Eles sabem fazer a parada bem feita. Não, eu não duvido nada que ao anunciar isso aí na notícia lá na Rússia, as letrinhas forem em amarelo sumindo assim.